vou também. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro do curso Missionários da Luz com Guaraci. Mais uma vez, Guaraci, obrigada por essa oportunidade que você está dando para a gente. E hoje, Rodrigo, você pode fazer a prece inicial para a gente? Oi, pessoal. Posso sim? Vamos lá. Vou convidar aí a fechar os olhinhos para a gente poder se conectar com o nosso mundo interior. Agradecer a espiritualidade por nos envolver com mais um trabalho como esse. Que nossos mentores de luz, que os médicos do espaço possam nos envolver na chama verde da cura para poder proteger a nossa saúde. Uma pena que a gente não vai poder estar junto amanhã presencialmente, mas que a gente possa emanar o máximo de amor para esse encontro que a gente está fazendo aqui agora, quase presencial, com todo mundo juntinho aqui para poder estudar, para poder se conectar e evoluir. Então, que os mentores possam estar com a gente hoje e sempre, abrindo os nossos horizontes em cima desse estudo que o Guaraci está trazendo, e que a gente possa sempre encontrar oportunidade de trazer para a prática tantos aprendizados como esse, que a gente possa encontrar oportunidade durante a semana para compartilhar com um amigo, compartilhar com um colega, compartilhar com um filho, com um pai, tantos aprendizados que a gente tem juntos aqui dentro dessa casa. Que assim seja. Graças a Deus. Bela, bem-vinda, que chegou agora. Luciana, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde, Bárbara, bem-vinda. Vamos começar, então, o nosso trabalho? Guaraci, é com você. Bom, gente, boa tarde para todos vocês, tá? Fiquei triste do Sardinha não fazer o show amanhã. Eu queria muito estar lá para assistir, mas vamos lá. Nós vamos estudar os capítulos 9 e 10. O capítulo 9, ele é praticamente uma preleção que o Alexandre faz lá no mundo espiritual para encarnados e desencarnados durante a noite, né? Durante o sono físico. A preleção dele é longa, mas é muito importante, né? Então, nós vamos tentar fazê-la de maneira bem rápida, mas ela é muito importante. Não tem aqui uma frase que ele tenha dito que não seja de total importância para todos nós, né? Então, vamos lá. A segunda parte do capítulo 10, né, é a materialização, é um estudo sobre a materialização que o André Luiz deixa aqui para nós, muito embora esse estudo que está colocado aqui já seja de muito conhecimento, porque praticamente da mesma maneira que os outros projetos de materialização. É importante considerar que a materialização, ela hoje já não existe mais, é muito perigoso, muito perigoso. Quando chegar lá, nós vamos falar sobre isso e por que é perigoso nos dias de hoje e não foi tanto antigamente, né? Hoje a materialização está tendendo para um outro campo. Bom, então, o André Luiz fala que, mais ou menos, tinha lá umas 30 pessoas, né? Não, 100 pessoas, né? naquele estudo que o Alexandre estava fazendo, né? A particularidade que ele entendeu foi somente os aprendizes comprometidos com Alexandre podiam relacionar suas dúvidas, pedidos e indagação. Não era sentido verbal, mas através de consultas que eram previamente transmitidas a ele antes de iniciar a dissertação. Isso aqui me marcou pelo seguinte: aqui no mundo físico, principalmente nessa amada pátria Brasil, tem uns negócios meio esquisitos, sabe? Que você fala que isso que você está deixando a pessoa de lado, que isso é um processo de não acolhimento, né? O mundo espiritual não tem isso não, tá, gente? Não é o seguinte: só podiam conversar, fazer pergunta quem tivesse afinidade, né? Com Alexandre. Então, o Sertório, né, que estava com o André Luiz lá na casa do Vieira, que não conseguiu ir, há muitas escolas desse gênero para os encarnados, que se dispõem a aproveitar os momentos do sono físico. É natural que aos discípulos permanentes desse ou daquele setor saiba o direito de interrogar. Então, não há particularismo. Trata-se de uma questão de ordem dos serviços, mesmo porque os aprendizes de comparecimento eventual terão direito os outros, por sua vez, nos núcleos a que pertencem. Então, a gente vai lá para a reunião do Alexandre, mas eu não faço parte do grupo dele. Então, ó, boquinha fechada. Se eu tiver dúvida, eu pergunto lá no meu grupo.
Entendeu? Então, aqui tem umas coisas estranhas que a pessoa fala que você está excluindo, não sei o quê. Não, não, não. É uma questão de ordem. Tá? Eu gosto muito dessas questões de ordem. Bom, há sempre plano organizado para o trabalho. Contudo, os temas são improvisados por Alexandre, depois de receber as indagações e consultas dos frequentadores habituais. Então, ele vai para lá, tem um monte de perguntas, e ele vai responder essas perguntas. Isso aí me passa o seguinte: quantas vezes tem expositores espíritas que só falam aquilo que eles prepararam para falar? Entendeu? Aí, você chega lá no centro espírita, aí falta lá o expositor, não pôde ir, expositora. Fulano, você pode falar para mim? Eu não preparei. Não. Então, quem tem essa tarefa tem que estar com trabalhos preparados o tempo todo, porque pode ser que você seja chamado, seja indagado. No meu caso, acontece uma situação assim: eu preparo o estudo, né? Chego lá, os mentores falam comigo, fala sobre isso. Então, aquele estudo que eu preparei já era, né? Não vou falar nada daquilo, mas eu tenho que estar pronto para falar o outro. Então, isso aqui é uma dica que eu deixo aqui. Vamos ficar preparados para tudo, né? Poderia informar quanto ao tema provocado pela maioria dos aprendizes? Perguntou o André, né? É mediunidade e o fenômeno. Então, aí começa a reunião. Então, irmãos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que se vos apresentam na luta de cada dia, que classificais como impedimentos de natureza psicofisiológica. Aqui nós somos 13 pessoas, né, que estamos estudando. Todos nós somos médiums. O que o Alexandre vai dizer agora é de suma importância para médiuns, com tarefas. Porque todo mundo é médium, mas tem pessoas que não têm tarefas, nem sabem disso. Mas para nós que temos tarefas, e que ainda temos essa capacidade de nos melindrarmos por qualquer coisa, né? Tem gente que melindra, que é uma beleza. Qualquer coisinha fica nervosinho, nervosinho. Então, esse estudo tira qualquer coisa desse sentido. Alexandre aqui vai ser muito claro, né? Muito, muito objetivo no estudo, né? Então, ele fala: desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Então, já começa assim, né? Então, como intentar construções sem bases legítimas? Como você quer atingir fins sem saber de nada dos princípios? Então, não se reduz à fé simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum poderia significar realização espiritual propriamente dita. Bom, aquele médium, né, aquela médium que fica muito melindrado, não é só no centro espírita, não, na vida comum dela, ou dele, está melindrado, qualquer coisinha fiquei magoado, porque, olha, meu amigo, não vá para o centro espírita exercer função mediúnica, não, porque você vai ter problemas. Se você quer exercer função mediúnica, você tem que engolir um sapo, um jacaré, um crocodilo por dia. Né? Outro dia, eu recebi aqui uma informação que a minha amada Juiz de Fora está querendo me colocar na geladeira porque eles não estão concordando com as coisas que eu estou falando. Aí eu mandei o texto, né? Mandei um vídeo para a pessoa que disse isso, falei: me aponta o erro aí. Se você me apontar o erro, eu mesmo me coloco na geladeira. Depois ele falou para mim: não tem erro, não. Eu falei: então. Assim, tem pessoas que são dessa maneira. Então, se o médium não tiver uma persistência, ele não vai para frente, não. Tá? Ele fica parado. Vocês estão acompanhando lá o Trilhas da Libertação? Eu estou impressionado com aquele Dimas. Que sujeito estranho que é aquele Dimas. Como eu já estou gravando lá na frente, eu já sei o que aconteceu com ele. Então, nossa, é terrível. Acompanhe, se vocês verem o que vai acontecer com ele. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço das palavras, né, que nós vamos erguer os templos da fé viva. Então é preciso, né, a escolha de material, o esforço de aquisição, planos deliberados,
previamente e aplicações necessárias, experimentação de solidez, demonstrações do equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjuntos e primores de acabamento. Dá para a gente pensar nisso? Dá para ser médium? Né? Dá para ser tarefeiro do Senhor Jesus? Um dia desse eu estava aqui, passeando aqui em casa, né? Aí tinha um mentor aqui, ele falou para mim assim, a partir de agora, esqueça toda a sua vontade. Exerça só a vontade do Senhor, se é que você quer trabalhar com ele. Foi assim, gente, desse jeito. Esqueça a sua vontade. Né? Agora só faça valer a vontade do Senhor, se é que você quer trabalhar com ele com mais profundidade. Senão, né? Aí eu aceitei. Depois disso, eu fiz 2 estudos, e estudando com as pessoas, eu aprendi 2 lições que ninguém nem sonha nisso. Ontem mesmo, à noite, eu fazendo um estudo do Evolução em 2 Mundos, para um grupo aqui de Juiz de Fora, eu falei uma coisa que eu não sabia o que eu estava falando. Quando eu terminei, eu fui pesquisar, nossa, é profundo demais. Então, se você quer trabalhar com o Senhor Jesus, pensa nisso. Vai gradativamente, vai transformando a sua vontade na vontade dele a seu favor, que vai ser muito mais interessante, né? Então, ele vai lá, olha, tem muitos irmãos aqui que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Eu gosto muito desse termo, percepções mediúnicas, porque isso se encaixa perfeitamente quando a gente estuda a evolução em 2 mundos. Quando se fala de percepção, então você percebe uma frequência, né? Você percebe uma estrutura extra você para te orientar. Então, eu gosto muito desse termo, percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas no mecanismo das forças cegas e fatais. Quando eles pediam Jesus para mostrar alguma coisa para eles, né? Dá uma prova para a gente, uma demonstração do céu, Jesus era o próprio céu, que eles não estavam entendendo. E aí, o que aconteceu? Eu não vou fazer demonstração nenhuma, ou seja, quiser demonstração, me acompanhe. Então, na mediunidade é muito isso. A gente, às vezes, tem pessoas que vão lá, né, até médios, querendo demonstrações. Então, seja você a demonstração. Né? Você não precisa falar para ninguém a sua mediunidade. O que você percebe? Você percebeu? Guarde com você. Depois você analisa se aquilo é verdade. Aí você está se autoeducando. Porque eu percebo uma coisa, falo com alguém, aí a pessoa fala assim, não, também eu não vi isso não. Aí você desanima. Então, percebeu, fica com ela, com a sua percepção. E depois você vai analisar, olha, aconteceu isso mesmo. Interessante que aconteceu isso. Então, quando eu aprendi a agir dessa maneira, eu comecei a entender a minha mediunidade. Comecei a entender o que era o teor da minha mediunidade. Né? Bom, terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocar no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Então, se eu ainda não venci, né, as minhas pulsões inferiores, é muito difícil fazer uma ligação com o plano espiritual superior. Daí que muito médium se engana, porque ele quer uma coisa, ele fala que ele ouviu isso, só que não, ele só estabeleceu o plano dele, na frequência dele. Então, eu tenho que estabelecer, se eu quero ouvir uma coisa, se eu pergunto uma coisa para o espírito, eu tenho que estar disposto a ouvir dele um não, o que eu quero. Entendeu? E aceitar esse não. Então, quantas vezes eu pedi uma coisa, eu falei assim, posso fazer isso? Não. E às vezes são assim, porque eu tenho os mentores que já são mais, a gente já trabalha junto há muito tempo, então eles falam, não. Eu nem discuto, nem fico ponderando. Por quê? Não, é não, é não. O não da espiritualidade é o sim para a minha evolução. Temos que pensar isso. Né? Deveríamos conferir a criança. Ele está fazendo uns exemplos, né? Criança de 5 anos não pode fazer o que um adulto faz, né? Então, as leis humanas são transitórias e imperfeitas, e elas traçam linhas de controles incapazes. Estariam as leis divinas imutáveis, eternas, à mercê dos desordenados desejos da criação? Aqui nós temos que estabelecer
uma coisa muito interessante, que aqui você tem a lei de Deus, aqui você tem a proposta humana. Ambas estão certas. Por quê? Se eu sou humano, eu estou vivendo na faixa do humano, com a minha cultura, com os meus valores, com as minhas crenças, né? Então, eu não posso me desorientar nisso. Então, eu tenho a minha proposta de humano. Então, tudo bem que eu estou na linha da proposta humana, e aqui está a linha da linha das leis de Deus. O que eu preciso fazer é o seguinte, entender sempre se a minha proposta encaixa aqui, ou até que ponto que ela encaixa dentro da lei divina. Eu não posso me sacrificar dizendo que eu não sou homem. Né? Hoje de manhã eu tive que dar uma explicação para um rapaz que ele está completamente dominado pelos cachorros dele. Eu tive que explicar para ele assim, você é homem, você não é animal. Sabe? Está totalmente dominado pelos cães dele. Tudo pitbull, aquelas coisas terríveis. Né? Tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu sou da linha humana, mas eu já tenho que pensar na linha divina. Enquanto eu estava lá no racional, eu não pensava na linha divina, porque eu cumpria a linha divina mais ou menos automaticamente. Muitas vezes você pergunta, por que animal tem doença? Né? Enfermidades graves, que nem câncer. Por quê? Porque eles, em algum momento, eles deixam de cumprir a lei da natureza. Mas deixam sim. Um dia eu conto para vocês uma história de um lobo numa determinada alcateia. Tá? Então, muito bem. Nós, enquanto humanos, temos que buscar essa relação com a lei divina. É muito difícil. A gente não vai conseguir isso de uma hora para outra, porque nós ainda temos muitas ligações com toxinas mentais, né? E às vezes até físicas, então a gente vai com calma, mas tem que aproximar. É isso que o Alexandre está dizendo. Gradativamente vamos nos aproximando. Porque se eu ficar numa encarnação só com o meu ponto de vista, vai ter problema, né? Meus amigos... Agora, só desculpa interromper, tem uma pergunta no chat. Não entendi. Como assim dominado pelos cachorros? É porque é o seguinte, quando você acha que você é dono de um objeto, qualquer, né? Pode ser um ser humano. Tá? Quando você é dono de um objeto, praticamente esse objeto vai ser seu dono. Entendeu? Isso é uma coisa séria que as pessoas não refletem. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobinho. Você tem uma blusa. Nossa, essa blusa ninguém põe a mão nela. Então você já é objeto dela. A nossa relação com o que está fora de nós tem que ser uma relação muito aberta e de muito respeito, principalmente por mim. Né? Porque se eu não tivesse respeito, eu passo a pertencer ao outro. No caso dele, não estou falando que sejam todos os casos, né? Mas no caso dele, ele é tão louco com cachorros, tão louco, que os cachorros, se não lamber ele, às vezes um cachorro que nem conhece, se não lamber ele, fica triste porque o cachorro não foi, que não foi amigo do cachorro. Ele já está pertencendo. Então, eu expliquei para ele, olha, não faça isso. Você pode ter uma relação muito amiga com o cão. Não tem nada a ver. Você tem a sua relação amiga com o cão. Mas no momento em que você passa a depender desse cão, aí você passou a ser objeto dele. Então, a questão do pertencimento. Agora, você pertence a ele. Sabe? Então, tome cuidado com isso. Isso só não é só com o cão, não, com todo mundo. Então, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, por exemplo. Né? No meu caso, atualmente, é o Felipe. Né? Então, o Felipe é um menino que mora aqui comigo e tudo. Então, eu adoro o Felipe. Mas hoje ele acordou 7 horas da manhã, foi embora para a casa da namorada dele, só volta segunda-feira. Imagina se eu tivesse essa coisa, né, de pertencimento. Não, então ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Assim nós temos que fazer. Entendeu? Não se entregue a ninguém nessa questão de ser objeto daquela pessoa ou daquela situação. Pode ser circunstâncias, pode ser... por exemplo, eu sou objeto do meu clube de futebol. Então, na hora que o meu clube vai jogar, nossa mãe, eu fico desesperado. Se ele não ganhar, eu vou dar um infarto. Eu pertenço a ele. Eu não me pertenço. Eu chegava aí no Rio de Janeiro, gente, na porta do clube que eu torço no Rio, quando eu botava o pé na porta, eu ia lá muitas vezes, lá na sede,
Quando eu botava o pé na porta, eu falava, dá licença, meu senhor. Aí um dia eu comecei a perceber a bobagem que eu estava falando. Eu falei, gente, ser meu senhor é nada, eu que sou meu senhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente se escolhe, isso é uma escola que a gente faz porque a gente não está bem conosco mesmo. Então temos que tomar esse cuidado, tá, gente? Muito cuidado, reflitam sobre isso, porque isso tem que ser uma questão de reflexão, tá? Não é uma questão tão fácil assim. Por isso que Deus fez a nossa evolução acontecer aqui no plano, na Terra, em dois mundos, no plano físico e no plano espiritual. Uma hora você vai, outra hora você volta. Uma hora você desapega de quem ficou e vai para lá, encontra quem estava lá, depois você desapega de quem está lá, volta para cá, encontra outras pessoas. Aí Jesus falou para Tiago, Deus faz isso conosco para que a gente possa evoluir mais rapidamente e mais independentemente. Então, nós necessitamos uns dos outros, mas numa proporção tal que eu seja o senhor da minha relação com o outro. Então, eu posso assistir uma aula maravilhosa, como eu gosto de assistir, mas quando termino, eu agradeço. Obrigado, professor. Muito obrigado. Semana passada mesmo eu fui num encontro aqui da física quântica, né? E quando terminou, só falei, muito obrigado, Rosiane, valeu, foi ótimo, tchau e benção. Eu voltei a ser eu. Então, a gente tem que ser assim, sabe? Senão, nós não vamos conseguir essa soberania do Espírito. Não sei se eu respondi para ela, né, Simone? Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtando seu encantamento temporário, tá vendo? Encantamento temporário. Eu vejo espíritas, gente, encantados com determinados oradores. Para com isso. Para com isso. São oradores pequenos, repetidores de assuntos, que ficam lendo o tempo todo. Sabe? E a pessoa está encantada. Aquilo é um deus, é uma deusa que chegou. Mas eu não faço isso de jeito nenhum. Para ninguém, eu nunca fiz isso. Eu acho interessante, valorizo muito a pessoa que tem um conhecimento. Nossa, eu tenho um carinho muito grande por quem tem um conhecimento e sabe passar, ou gosta de passar o conhecimento, mas ficar ali, sabe? Não, isso não. Isso não é bom para a gente. A gente não cria soberania. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande infinita comunidade dos vivos. Aí, olha que interessante. Então, se eu tenho o mundo físico, o mundo físico, o mundo espiritual, eu transito nos dois, então eu sou um só. A síntese é o bem. Então, eu estou nos dois ao mesmo tempo. De noite a gente não dorme, vai para o mundo espiritual? Vai. Depois a gente volta para o mundo físico? Vai. Depois a gente vai, desencarna e vai para o mundo espiritual? Vai. Não fica ligado ao mundo físico? Então, o que ele diz é o seguinte, na síntese, nós estamos no mesmo plano, em dimensões diferentes, quando ele coloca aqui, olha, pelos impositivos da vibração. Então, a vibração aqui diz se eu estou encarnado ou desencarnado. Então, isso aí é muito interessante de saber, para acabar de uma vez com essa coisa que papai morreu. Eu já falei para os meus filhos, no dia que eu desencarnar, vocês não vêm com essa história que papai morreu, não, tá? Falei, Aline, eu quero que você toque a dança dos espíritos abençoados para mim, na hora que estiver sepultando lá no meu corpo, que eu não quero ser cremado, então você vai tocar para mim a flauta lá. Eu quero que você toque para mim. E eu vou saber que eu desencarnei e você tocando. E tchauzinho, papai, vamos viver a vida. Nada de ficar com essa história que meu pai morreu, eu estou de luto. A Aline, que é mais emotiva, né? Eu falo isso sério com ela, você nem vai pensar nisso. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que o habitou. Se o raio do sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. Nós já sabemos disso, tá isso, né? Isso é de conhecimento do pessoal espírita. Mas não é a gente sabe, mas a gente não sente. A gente só tem o conhecimento, mas não tem o sentimento. Então, a gente fica ainda pensando que meus entes queridos lá estão todos naquela função, né, de anjinhos lá no céu. O corpo físico representa apenas o vaso em uso durante algum tempo. E o vaso quebrado não significa a redenção,
ou elevação do seu temporário possuidor. Sabe? É porque eu tenho estudado muito essa questão dos corpos áuricos. Eu tenho dado muitos estudos nas rádios que eu faço programa, e as pessoas me perguntam muito. Então, eu tenho falado muito sobre o corpo áurico. E, de modo que o corpo físico ele é fantástico, mas ele é muito temporário. Eu estava agora no ponto de ônibus, lá tem uma menina conversando com o senhor, ela contando que essa semana agora, uma dona ficou bem o dia inteiro, quando chegou de noite, começou a passar mal, chegou no hospital, já chegou desencarnada. Então, ela estava contando isso. Você, pensei comigo, o filho do Vital acabou. Né? Então, é assim, a gente não sabe a hora que vai, né, desencarnar e temos que estar prontos para isso, né, a hora que for. Então, recorremos a semelhante imagem para dizermos que o habitante da esfera atualmente invisível aos vossos olhos é o irmão, nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. Então, não morreu, né? Está lá fazendo a parte dele, cumprindo. Um dia desse desencarnou um amigo meu, eu adorava ele, é um senhor de 86 anos, sabe? Diretor de uma casa espírita aqui. E a gente era muito amigo. Ele, nossa, uma amizade profunda nós dois. E o danadinho resolveu desencarnar. Também, com 86 anos, já estava na hora, né? Aí eu fui lá no velório, aquela coisa toda. Passados uns 3 dias, eu pensei nele. O que está acontecendo com ele? Ele estava assim, maravilhado com o que ele estava vendo. Ele falou assim, a gente não entende nada quando está lá encarnado. É muito mais interessante do que a gente possa imaginar. Então, eu ouvi isso dele, né, todo maravilhado falando isso. Então, quer dizer, a gente tem que entender que as nossas aprendizagens, para a nossa aprendizagem aumentar, nós temos que ir para o mundo espiritual. E também os nossos entes queridos, os nossos grandes amigos. Então, o que eu quero prender aqui, uma pessoa que eu amo muito, ela está precisando agora de uma outra experiência. E eu fico aqui prendendo, né? Então, tomemos cuidado, nós espíritas, por quê? Porque a espiritualidade precisa muito dessa nossa palavra balizada, sabe? De dizer que não tem morte, não existe isso. Que o que existe é só uma mudança de vibrações, como o Alexandre está colocando aqui, né? Os elétrons, não é que desencarnação não expressa a santificação. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito, muito diferente. Tá aí. Então, estão aprendendo também, né? Cada um no seu ponto, cada um na sua estrutura. Os elétrons e fótons, que vos constituem a vestimenta física, integram igualmente os nossos veículos de manifestação, em outras características vibratórias. É necessário, portanto atenderdes para as vossas possibilidades interiores e para as maravilhas da vossa divindade potencial. Ou seja, vamos deixar de ficar pensando, né, nessas coisinhas aqui do dia a dia. Essas coisinhas, né? Ah, pois é, menina. Ontem eu fui lá no centro da cidade, mas, nossa, encontrei uma dona. Que dona chata. Chata é você. Que não está entendendo que você precisa passar por aquilo. Sabe, a gente tem que parar com esse negócio de reclamar. Nossa, Rio de Janeiro é um negócio louco, né? Eu frequento aí há muitos anos, eu sei que isso aí não é brincadeira, mas é uma opção, é uma necessidade. Se eu tivesse necessidade de morar aí, eu tinha que enfrentar isso de boa. Aqui em Juiz de Fora também tem hora que a coisa pega, mas outro dia eu entrei no ônibus aqui, o homem queria me obrigando a botar máscara. Eu falei, não sou, não precisa mais de usar máscara. Aí, não, tem que colocar máscara. Eu falei, não, aqui não precisa mais. Aí ele levantou e falou assim, quer morrer, então que morra. Eu falei, tá bom, eu vou brigar com uma pessoa nesse ponto. Então a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque a gente está perdendo muito ponto com coisas pequenas e esquecendo isso que o Alexandre fala, ó, divindade potencial. Nós esquecemos isso. Que nós somos esse negócio. Né? Bom, em vossos desejos insoptáveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina, a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Minha gente, nós temos 7 chakras principais, com o seu correspondente, né? E mais ou menos 56 secundários. Aí eu vou
do mundo espiritual. Não, eu estou querendo ir para um planeta que esteja no campo da felicidade plena. Muito bem. Quando eu chego lá, eu me sinto estar torrando, porque lá os caboclinhos lá têm 98 chakras principais e 380 secundários. Então, a energia lá circula nesse nível. Eu só tenho 7, vai me queimar. Eu vou ficar totalmente sem jeito de ficar lá. Então, para eu chegar lá, eu tenho que desenvolver os outros chakras. Eu tenho que desenvolver a melhor circulação da energia. Uma vez aconteceu isso comigo. Teve um amigo, quando eu estava fazendo um estudo aqui sobre isso, sobre chakras, ele falou para mim assim, você quer ter uma ideia melhor para você passar para eles? Aí ele me levou num lugar que, quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir um calor, mas quer me queimar. Ele falou assim, então vamos embora, vou te explicar. Era isso. Aqui os moradores já têm X chakras desenvolvidos, então a energia circula com muito mais intensidade, e aqui o ambiente é para esse tipo de energia. Então, um da Terra não vai ficar aqui. Então, ele vai ter que crescer, vai ter que amadurecer, desenvolver os chakras, né? Esses centros de captação e distribuição de forças, para ele poder morar no lugar deles. Gostaram dessa informação? Não é bem legal? Então, minha gente, vamos crescer espiritualmente para ele poder chegar lá. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Vamos falar sobre virtude ativa. Porque virtude é uma coisa, agora virtude ativa é outra, vocês não acham? Então, vamos imaginar que eu adquiri uma virtude. Eu não vou mais falar mal da Cristina. Eu falava mal dela, Bessa. Agora eu não vou mais falar mal dela. Então, o que eu faço? Eu desenvolvo uma virtude relacionada a ela, que eu não falo mais mal dela. Então, eu desenvolvi a virtude. O que é uma virtude ativa? Eu vou sempre falar sobre a Cristina sem sentir nada contra ela. Aí eu vou dinamizar a virtude. Porque senão vai ficar um arquétipo fechado lá no consciente. Entendeu? Então, eu tenho que dinamizar a virtude. Então, eu já não gosto mais disso, tá? Então, eu vou sempre estar perto para ver como é que eu reajo, para eu acabar de resolver essa situação. Porque tem gente que, igual aquele negócio do perdão, né? Eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Então, não é uma virtude ativa. Você fica com ela fechada dentro de você. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Aí é uma questão: o que é espiritualizar a matéria? É trazer um entendimento tal, né, do seu mundo mental, seu mundo espiritual, entender que a matéria só é uma possibilidade de você estar num processo de evolução. Então, quando eu espiritualizo a matéria, eu evito de mandar toxinas, sabe, mentais, físicas, eu evito de coisas que me perturbam, podem me perturbar o funcionamento orgânico. Então, eu começo a ter pelo meu corpo uma outra relação, não só a relação do automatismo. Eu como, você se vira e dilui o que eu comi. Entendeu? Não, eu acabei de alimentar, estou alimentando, estou vendo. Isso aqui vai ser bom, aqui tem carboidrato, aqui tem proteína, aqui tem outros sais, aqui é uma enzima, precisa de uma enzima maior aqui. Então, eu alimento sabendo o que eu estou fazendo. Não vou mandar o estômago trabalhar, mas eu vou entender o que eu posso mandar para mim. Então, aí eu estou botando o quê? A minha presença espiritual na matéria. Então, as células vão cada vez mais trabalhar melhor, porque tem a nossa presença comandando, e elas vão cada vez mais realizar o seu trabalho. E cada vez mais elas se purificarão, porque elas não vão mais guardar resíduos lá na membrana, no citoplasma. Então, elas vão cada vez mais diluindo, e cada vez mais o corpo fica leve. Então, espiritualizar a matéria é você se tornar senhor do seu corpo. Entendeu? E não simplesmente fazer o que você bem entende. Ah, vamos tomar uma taça de vinho? Ah, hoje é assim, porque hoje é dia de comemorar, né? Vamos tomar uma taça de vinho? Meu amigo, você pode até tomar, não tenho nada contra você, mas eu não tomo. Nunca mais eu jogo álcool. Essa encarnação eu não usei álcool, né?
porque eu sei o mal que isso faz, eu sei que o meu fígado já não tem mais tanta força para diluir, o estômago, né, o fígado, já não tem mais tanta força para diluir isso. Então, para que eu vou fazer? Então, eu estou espiritualizando. Olha, eu conscientemente, eu não vou mais tomar bebida alcoólica, não vou mais fumar. Fumar também é uma tragédia. Eu não vou mais usar tóxico, né? De qualquer maneira. Né? Então, eu estou espiritualizando. Eu vou cuidar de você. Então, se eu estiver caminhando e eu sentir que estou cansado, eu paro. Então, assim, isso é espiritualizar a matéria. É quando você tem pelo seu corpo um carinho muito especial, e não como um servo seu, que você vai enchendo ele de coisas, né? E depois ele vai ter que. Você acha que tem que dar conta. Todavia, ainda é muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz quase sempre, perseverando nas sombras. O Jung ele fala das sombras, né? Ele fala, ó, nós temos o departamento das sombras no inconsciente, que a gente não sabe o que é. Pode ser bom, pode ser ruim. Então, se eu sei disso, eu tenho que tomar cuidado e me avaliar em cada expressão que eu fizer, para eu saber quem eu sou. Né? Tem hora que eu sinto, sabe, raiva de uma pessoa, me irritou. Eu vou analisar por que eu fiquei irritado. Né? Não vou arrumar aquele monte de desculpas, mas também aquela pessoa é assim, assim. Não, eu fiquei irritado, o ponto principal é esse. Eu fiquei irritado. Né? Eu tenho que saber por que eu fiquei irritado. Tem que fazer uma análise. Então, isso, minha gente, é o que nós temos, né, que buscar. Né? Senão, a gente vai ficar aí dentro de uma situação muito, muito complicada e vivendo uma encarnação sem saber o que está fazendo aqui. A possibilidade de comerciar emoções com as esferas invisíveis que vos rodeiam não apresenta de modo algum realização espiritual. Então, não basta ficar conversando com o espírito, sabe? Não basta isso. Tem espírito que tenta enganar, tem espírito que não vão dizer nada de importante. Os que são mesmo interessantes para nós, né? Que são aquele instrumento fiel da divindade, né? Que precisa ser, são aqueles que contrariam a gente. Esses são amigos. Aqueles que falam assim, olha, tá bom, mas quando ele fala mais, você presta atenção, porque vem a informação que você precisa ali. Né? E tem pessoas que não querem isso. Para a alma encarnada, efetuar semelhante conquista é indispensável. Desenvolva os próprios princípios divinos. Né? Ele vai dizer que a bolota do carvalho é potencial, né? E que o punhado de sementes é o trigal de amanhã. Então, ou seja, nós somos isso. Nós somos esse punhadinho, né, de sementes que estamos aqui tentando resolver, tentando dinamizar a nossa evolução. Mas, olha, cuidado com os teus paradigmas. Tá? Cuidado. Analisa bem os seus paradigmas. Mediunidade arrebatando-nos os corações constitui meio de comunicação e o próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará. Sairá e achará passagens. Entrar por Jesus, o que é? Cumprindo a lei divina. Né? Estudando o que ele falou e praticando. Essa é a porta dele. É difícil? Sim. É difícil. Porque nós não estamos acostumados. Nós estamos acostumados a ser os mandões, né? A nossa palavra que diz, né? O que eu falo que tem que ser feito. E Jesus, toda aquela potência dele, né? Ele nos chamou de voz. Isso é muito sério, isso. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito da verdade, que é o próprio Senhor? Aqui, muitos espíritas falam que o Espírito da verdade é Jesus. E o Alexandre está praticamente confirmando, né? Muito bem. Ouvi-me, meus irmãos, se vos dispondes ao serviço divino, não há outro caminho, senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Foi o que o Espírito falou para mim. Você quer, então, esqueça a sua vontade. Às vezes a gente pode exercer a vontade, mas tem que ter o aval, né? Porque ele está nos preparando outro caminho, que a gente nem imagina. Eu fico batendo no pé
que nem criança birrenta, né? Não, eu quero isso, isso, isso. E está preparando um outro caminho para nós. Um outro caminho. Uma vez eu fiz um trabalho no centro espírita que eu participei aqui durante 20 anos. Eu fazia desenhos, né? Fazia um negócio bem chique, lá botava lá na portaria com mensagens. Né? Aí uma vez a presidente lá do centro chegou para mim, me chamou, vai lá, tira isso daí. Eu falei, o quê? Tira isso daí. Não quero isso mais, não. E eu fiquei achando estranho, eu passava a noite em classe fazendo isso. Aí, passado um mês, um pouco, ela me chamou para fazer a palestra. Ela falou, entendeu agora? Nós precisamos de você para outro trabalho. Então, muitas vezes é assim, a gente fica raivoso, né? Porque foi tirado de um trabalho. Né? Somente através dele, né, vivendo as sublimes lições, alcançareis a sagrada liberdade de entrar nos domínios da espiritualidade e dele sair conquistando o pão eterno que vos saciará a fome para sempre. O dia que eu for no Grécia, eu vou fazer para vocês um estudo chamado Martírio de Jesus. Aí vocês vão ver que coisa impressionante. A gente analisar o martírio de Jesus sob a ótica da psicologia. Um negócio assim absurdo. Sem o Cristo, a mediunidade é simples. Simplesmente comunicação. E nada mais. Mera possibilidade de informação, como tantas outras, da qual poderão assenhorear-se também os interessados em perturbações. Então não vamos esquecer, né? A palavra divina que ele pronunciou, vós sois deuses. E aí o que eu quero fazer disso? Eu quero fazer o que dessa minha possibilidade, desse potencial que eu sou, né? Então nós temos que assenhorear disso, não tenha dúvida, gente. Ou a gente faz esse negócio rapidinho, ou a gente vira presa fácil das sombras. Ó, meus amigos, a persistência na condição da animalidade vos perturba. Lembra o negócio de ficar muito ligado aos animais? Tem tudo a ver isso aí, tá? Tudo a ver. Eu tenho muito medo de falar sobre isso, porque hoje a sociedade está muito ligada a esse tipo de projeto, né? Projeto com os animais. Também acho legal, sensacional, mas eu quero dizer para vocês que se vocês acham bonito o cavalo, acho que todo mundo acha bonito, né? O cavalo, forte, raça pura, aquele negócio, ele vai transformar menor do que um potro. Agora, no terceiro milênio, né? Ele vai abaixar o porte dele, vai ficar petitinho. E a ciência diz o seguinte, ou ele faz isso ou ele não vai reproduzir mais. Então, os animais vão se transformar. Muitas espécies não vão deixar de existir aqui, para existir em outro mundo, né? E nós vamos ter que conviver com as transformações. O André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, não sei se vocês se lembram, lá no estudo do 6º capítulo, ele vai falar dos filtros de transformações. Ou seja, a mônada ela foi transformando através das espécies. E nós, enquanto homens, também temos que se transformar. Né? Então, no campo, né, vibratório, a mente humana sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. E está vivendo isso tudo aí. Um dia desse eu estava vendo um vídeo de um sujeito que toma uma fechada no trânsito e ele sai do carro. Gente, ele sai arqueado igual um gorila. Sabe uma coisa assim? Para atacar o outro. E no vídeo está assim, você duvida que viemos dos animais? Então, aquela coisa, ele saiu do carro assim, sabe? Então, é isso aí que nós estamos vivendo ainda. Né? E muitas coisas que são bem sutis, mas que são reminiscências do reino animal. Bem sutis mesmo, mas são reminiscências. Então, o que o Alexandre está falando? Vamos analisar, vamos nos ver, vamos nos policiar para a gente não continuar nessa relação muito íntima com o nosso passado. Eu aconselho vocês depois a estudar o livro Espírito e o Tempo, do Herculano Pires. Até o estudo da semana passada, quando nós fizemos Opinião Espírita, eu tirei desse livro, né? O Espírito e o Tempo. Dá uma olhadinha lá. São qualidades que o Espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Então, a gente vai deixar o patrimônio divino para ficar nessa
tensão, nessa pulsão ainda da animalidade. E a gente quer viver uma vida feliz, uma vida de paz, de luz, de harmonia. Não é possível. Sabe? Ora, a morte física surpreende as criaturas nas atitudes que cultivaram. Modificam seus planos de vibração, mas a essência espiritual é sempre a mesma. Eu tenho uma facilidade mediúnica muito grande de saber o que está acontecendo com a pessoa que acaba de desencarnar. E, às vezes, eu faço isso como estudos. Então, me chega uma notícia. Hoje chegou, por exemplo, uma notícia aqui de um ciclista aqui de Juiz de Fora que desencarnou. E eu sou muito amigo do pai dele, né? E aí eu estava analisando o desencarne dele. Então, você tem informações absurdamente fantásticas desses projetos desencarnatórios. Esse senhor que desencarnou tem uns 40, o sepultamento está sendo agora, inclusive. Então, são atitudes, são conhecimentos que a gente adquire muito grande. Às vezes, pessoas que chegam no mundo espiritual totalmente desnorteadas, sabe? Não acreditando que aconteceu aquilo. Outros que já chegam chorosos, né? Isso não devia ter acontecido comigo agora, eu sou muito novo. Então, a gente aprende muito nesse projeto. Só que é perigoso, não aconselho ninguém a fazer, sabe? Porque esse espírito pode querer pegar você para auxiliar dele, né? E não querer aceitar o que você tem que dizer para ele. Mas ver de longe, assim, você vê que, nossa, eles vão para lá com muito jeito que eles estão aqui. Tá? E com certeza nós também vamos fazer isso. Daí o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivar as qualidades positivas de realização com Jesus, ficam, né, no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana aos centros passageiros de pura ascensão. Isso acontece muito, né? Até no centro espírita, a pessoa querendo competir uns com os outros, quem é melhor, quem deixou de ser melhor. E, meu Deus, nós estamos tão distantes, mas tão distantes do conhecimento, que a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Muito mesmo. Espero que isso não esteja acontecendo com vocês, mas, infelizmente, a gente vê muito isso. Tomados de enormes equívocos nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, né? Que estão cristalizadas pela viciação de muitos séculos. Isso quer dizer o seguinte: ou a gente para refletir sobre isso e começa a fazer um trabalho contra essa cristalização, ou então nós não vamos dar conta do bem que a gente precisa fazer. Né? Nós não vamos dar conta. Se eu for ficar morrinhento, chato, né, desesperançado, que nem eu era no passado, como é que vai ser? Botando vitimismo em tudo? Ah, pois é, mas eu estou assim, não sei quem. Não. Esquece isso. Você é você é uma potência divina em evolução. Sabe? Vai em frente. Para tudo Deus dá um jeito. Né? Tomados de enormes equívocos, né? Então, tem que vencer essas vibrações grosseiras. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para melhorar a sua posição específica. Nós temos que, né, para quem está começando, principalmente, para quem está no trabalho, precisa da reunião mediúnica, né? Porque senão vai ter problemas. Assemelhando ao homem leviano que exigisse orientadores ao acaso, em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar. Quando você andar pela rua, gente, presta atenção, não muda teu foco, sabe? Vai com teu foco. Ah, eu vou lá, não sei aonde fazer isso. Então, vai não sei aonde fazer isso. Cuidado com a mudança de foco, né? Às vezes você fala assim, mas eu vou aproveitar que eu estou na rua e vou fazer isso também. Então, você cria outro foco. Mas não fica transitando nas frequências, porque pode ter problema. Tem pessoas que saem na rua e voltam com dor de cabeça, o tempo todo é isso. Porque muda, né? Muda as frequências. Vê uma coisinha, chama atenção, vai ver. Vê um negócio, chama atenção. Então, fica nessa posição e aí, né, os espíritos só pegam porque você abaixou a frequência. Se as máquinas mais simples da Terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça a qualidade e a quantidade, como é que a gente vai pensar isso na mediunidade? Né?
como sempre será possível haver meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito. No dia que eu entendi isso, essa questão de afinidade, de frequência, eu aprendi e aprendo tanta coisa por causa disso. Mas tanta coisa, sabe? Às vezes você está eu estava no shopping hoje, aí de repente eu fui atraído para um determinado corredor. Que eu podia não passar por aquele corredor, podia passar por um outro. Mas eu trabalhei lá há muitos anos, eu conheço bem o shopping. Então eu fui atraído para aquele determinado corredor. Quando eu cheguei naquele corredor, eu encontrei uma situação que eu precisava de encontrar para resolver uma questão minha. Você vê como é que a gente é atraído, né? Aí, quando eu percebi que era isso, aí eu fiquei em paz, porque eu encontrei uma pessoa, né? E essa pessoa, eu precisava encontrá-la para a gente resolver uma coisa. E a gente resolveu. Então, é assim. Sabe? A gente tem que tomar cuidado com a mediunidade e estar atento a essas correntes que nos puxam. Puxam para quê? Né? Aí, se você chegasse lá, é uma coisa muito estranha, na mesma hora voltava. Entrava por outro corredor. Então, a gente tem que saber lidar. Olha, andar num shopping é uma questão de pura genialidade. Senão a gente compra. Porque a Simone paga tudo depois para nós. Né, Simone? A gente põe na conta da Simone e da Gilmar. Ela paga tudo lá para a gente. Tá vendo? Um dia desse eu vou aí no Barra Shopping, tá, gente? Com vocês. E aí, sempre será possível, né, ter esse meio de comunicação. Agora, tem que preparar, né? Você vai estar em companhias, né? Daqueles que fogem dos processos educativos, né? E sem as bênçãos da responsabilidade, encontrareis, logicamente, os irresponsáveis. Sabe por que aquelas pessoas que andam na rua paquerando os outros? Gente, você abre o teu coração para o lixo que pode ter ali. Sabe? É muito sério quando a pessoa sai para paquerar. Amigo, se você quer uma pessoa, um companheiro, pensa nessa pessoa, vê qual que é e vai direto nessa pessoa. Não vai de anteninha ligada, não, que pode ser ruim para você. Né? Objetareis que o fenômeno é indispensável no campo experimental das conquistas científicas, que o inabitual deve ser convocado a favorecer novas convicções. Entretanto, somos os primeiros a reconhecer que os vossos caminhos na crosta se desdobram entre fenômenos maravilhosos. Com certeza que sim. Se a gente quiser que seja. Né? Já resolveste, acaso, o mistério da integração do oxigênio e do oxigênio na gota d'água? É mesmo, é tão fácil, né, fazer uma molécula de água, né? É só botar 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio, está feita a molécula. Você faz milhões disso aí, você tem um copo d'água. Mas por que ninguém faz isso, né? Estranho, né? Porque tem uma conexão ali que ninguém sabe. Eu tenho quase certeza que é a presença da centelha divina. Tá? Que é feito naturalmente. Que dizeis da haste espinhosa, da terra oferecendo a flor como graciosa taça de perfume celeste? Você já solucionou todos os problemas biológicos das formas físicas que povoam o planeta nas diversas espécies? Uma vez uma pessoa estava assistindo uma palestra e falou assim, você já viu caixinha de amendoim? Que coisa estranha, né? Ela se fecha todo bonitinho e protege o grãozinho que está lá dentro. Para que isso? Como é que se forma isso? Ninguém até hoje explicou, né? Qual é a vossa definição do raio do Sol? Vistes alguma vez o eixo imaginário que sustenta o equilíbrio do mundo? Né? Se semelhantes fenômenos de caráter permanente na crosta não despertam as almas adormecidas, fornecendo a legítima concepção da existência de Deus, como esperais destruir a rebeldia milenária dos homens, exigindo espetáculos prematuros de manifestações da espiritualidade superior? Então tem que ser tudo no tempo certo. Né? Olha, é preciso abandonar os setores de ruído externo para iniciar o desenvolvimento das faculdades divinas. A paixão do fenômeno pode ser tão viciosa e destruidora para a alma como a do álcool que embriaga e aniquila os centros da vida física.
Então, é isso aí. Então, a gente está cheio, está vivendo em meio a frequências que nos animam, que nos robustecem ou que nos prejudicam. Então, o vosso jogo de hipóteses, na maioria das circunstâncias, não passa de dança macabra dos raciocínios. Isso é igual do achismo, né? Eu acho, eu acho. Nossa, um perigo isso. Porque eu acho, eu não tenho certeza. Se eu tivesse, eu não falava eu acho. Eu falava sim ou não, como disse Jesus. Concordamos convosco que a experimentação é necessária, né? Que a pesquisa intelectual é o ponto de partida dos grandes projetos evolutivos, que a curiosidade respeitável é a mãe da ciência realizadora, porque todo e qualquer processo de conhecimento exige campo de observação e trabalho. Com certeza. Né? Até para você fazer seu cafezinho aí, né, tem que saber fazer, tem que ter ciência nele. Entretanto, temos que reconhecer que os elementos de aprendizagem não devem ser convertidos pelo aluno em meras expressões de brinquedo ou entretenimento. Aí eu coloco isso aí, o sexo. Né? Tem pessoal, a grande parcela está brincando com isso. E não sabe o que é isso. Não tem a menor ideia. O que é uma frequência originada do centro genésico. Precisa estudar isso. Muito mesmo. Além disso, ainda que os aprendizes se esclareçam relativamente às lições, é forçoso observar que a informação não é tudo, porquanto o esclarecimento educativo é apenas parte do aprendizado. Então, você tem um esclarecimento, você tem que estudar, tem que pesquisar. E os discípulos que estudam sempre, sem jamais aprenderem, né, no terreno das aplicações legíveis, eu estudo, mas não faço. E os companheiros portadores de luzes verbais para os outros, mas que nunca iluminam a si mesmos. Catalogar valores não significa vivê-los. E ensinar o caminho a viajores não demonstra conhecimento direto e pessoal da jornada. É aí que eu falo para vocês, cuidado com os encantamentos, né? Cuidado com quem tem uma ética bonita, uma fala bonita, né? Cuidado, porque às vezes não vai ser tão bom assim. Há excelentes estatísticos que nunca visitaram as fontes originais de seus recursos informativos, e eminentes geógrafos que raramente saem do lar. Ainda mais agora que esse período de fazer em casa as coisas. Né? Referimos-nos a semelhantes imagens para fazer sentir que, se é possível manter atitudes dessa ordem no campo limitado da curta existência na crosta, não se pode fazer o mesmo no reino infinito da vida espiritual. Quando a gente está pensando em mundo espiritual e vida espiritual, eu falo para vocês, tá? É muito complicado lá. Para quem não se prepara, né? Não prepara não, mas quem não se prepara, mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal. Eles falam muito nessa questão da imortalidade, né? Do espírito imortal, das frequências, eles falam muito sobre isso. E a gente não está acostumado com esse negócio. Né? A gente não está. A gente acha que a gente já está muito ligado aos atavismos, aquilo que acontecia antes, e que agora a gente já tem outras informações, mas que não adequam a essas informações. Naturalmente, o intercâmbio aprimorado entre os dois planos requer sadias condições, né, do vaso sagrado, do vaso físico, né, que Deus nos confia para a santificação. Todavia, o corpo é um instrumento elevado nas mãos do artista, que deve ser divino. Lá no futuro, quando nós estivermos mais evoluídos, os nossos corpos serão muito diáfanos. Né? Assim, a gente vai caminhar como se fosse um vento, uma brisa. E nós que construímos isso. Por isso que ele está falando de espiritualizar o corpo, para que o corpo não tenha tanto peso quanto tem hoje. Então, um corpo aí vai pesar meio quilo, sei lá, coisa nesse sentido. Porque não tem essa pressão, né, da gravidade, puxando o corpo para baixo, tá? E o corpo puxando a terra para cima. Então, nós vamos caminhar com muita desenvoltura, sabe? Vai ser muito legal, muito legal. Só que nós temos que entender isso e fazer disso uma sequência de aprimoramentos, né, e de apreensão desse valor. Se aspirais ao desenvolvimento superior, abandonai os planos inferiores. Se pretendeis o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento. Valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. Às vezes eu gosto de fazer umas
umas coisas comigo, assim, eu pego um tema que eu nunca estudei, tema complicado, né? E fico vendo o vídeo, a pessoa dando aula. Eu sei que eu não vou entender nada, mas eu estou fazendo o exercício. Tá vendo? Eu posso não entender nada, mas eu estou fazendo o exercício. Da segunda vez que eu vejo, já fica mais fácil. E assim vai. Então, nós temos que buscar isso aí. Se aguardais a companhia sublimes dos santos, santificai-vos na luta de cada dia. Porque as entidades angélicas não se mantêm insuladas nos júbilos celestes e trabalham também. Então, estão trabalhando também. Eu vou ficar chamando eles aqui. Então, se você deseja a presença dos bons, torne-se bondoso. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender os espíritos afáveis e amigos elevados e construtivos. Fica fora do nosso entendimento, né? Alguma coisa que eles venham a dizer ou a realizar. Não sendo razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada aos tempos selvagens e primitivas, e nem Francisco de Assis operando com salteadores, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Isso tudo é muito complexo para a gente, né? Mas tem que ser pensado. Você acha que Platão saía ensinando para aquele povo que só queria saber de guerra? Não, ele tinha o grupo dele, né? Estudava ele com o grupo dele. Pitágoras tinha uma escola, só trabalhava com o grupo dele. Orfeu ficava lá na Trácia, né? Só trabalhava o grupo dele. E não é assim de qualquer jeito que eles vão dando as suas informações. Né? Então, em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que vos encontrais perante uma doutrina sectária de homem em trânsito no planeta. Permaneceis num momento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime de vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Olha o que ele fala no final, de boa vontade. Se eu não tiver isso, já era. Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente o sexto sentido. Não, é muito mais. Mediunidade é muito mais. Depois que a gente começou a estudar a glândula pineal, e o doutor Sérgio ele deu abertura para a gente pesquisar, nossa, tenho aprendido muita coisa com mediunidade. A mediunidade é um negócio muito, muito, muito interessante. Mas tem que saber lidar com ela. Tem que saber entender o que você percebe e como você decodifica a percepção. Porque a mediunidade adora trabalhar com símbolos. Então, se você não decodificar bem o símbolo, você pode cometer um engano grave. O valor mediúnico não é dom de privilegiados. Né? É qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras, em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo. E vocês aí do Bresme, presta atenção. Vocês estão num trabalho muito grande. Né? Então, a espiritualidade está confiando muito em vocês. Né? Quando eu fui aí, eu lembrei disso. Mas como a espiritualidade está confiando nesse grupo? Então, vamos em frente. O futuro nos revelará o serviço que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida. Todos somos espíritos imortais. Permaneceis no movimento divino e mundial, de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Você vê que a conversa do Alexandre, ela sai muito do nosso comum aqui, né? Do nosso palavreado, do nosso entendimento comum, para que a gente possa se acostumar com isso. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento. Porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos a caminho de transformações que mal podereis imaginar
nos ciclos do vosso presente evolutivo. A gente tem que começar a entender, né? E o que eu vou dar opinião? Simone, sabe aquela peça Reencontro? Eu transformei ela num livro, né? Uma editora me pediu para fazer. Que bom. Nossa, eu chorei até não querer mais. Hoje eu estava terminando de fazer a revisão. Que coisa boa. É terrível o final dele. É muito terrível. Sabe, eu acho que a pessoa que lê aquele livro é abortar porque ela é muito cabeça dura. Né? Mas, eu vou dizer, eu observei, né, no final, o Marlon, que é o mentor, né, ele falando, eu falei, gente, a gente não sabe nada. Absolutamente nada. E a gente dá uma de professor o tempo todo. Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas, já falamos isso aqui, né? Eu estou andando mais um pouquinho rápido, porque ainda tenho outro. Elevemos, pois, no Espírito do Senhor que nos convidou ao banquete da luz desde hoje. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações, que é um devir. Imagina o Rio de Janeiro daqui a 3.000 anos. Vocês já imaginam? Uma cidade linda que nem essa, daqui a 3.000 anos, né? Limpinha. Nossa, vai ser algo assim divino demais. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final. Unamo-nos todos no compromisso sagrado da cooperação legítima com Jesus, que é o que os Espíritos estão esperando de nós. Né? Se o braço humano modifica a estrutura geológica do planeta, rasgando caminhos novos, construindo cidades, né? Intensifiquemos o nosso esforço espiritual, renovando as disposições milenares do pensamento animalizado do mundo, construindo estradas sólidas para a fraternidade legítima e concretizando as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas, né? E formando bases cristãs que santifiquem o curso das relações entre os homens. Com essa fala aí de Alexandre, você não pode ter mais dúvida. O cristianismo vai vencer? Claro. Né? Não tenhamos mais dúvida. Não provoqueis o desenvolvimento prematuro, né, das atividades, né? Ver sem compreender é desastre, né? Vultuosos ao coração. Então, buscai, acima de tudo, progredir na virtude e aprimorar sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio, o Senhor vos abrirá a porta dos novos conhecimentos. Não adianta eles falarem para a gente uma coisa se a gente não concorda, né? Se a gente não tem entendimento para decodificar aquilo. Se o desejo de transformar o próximo atormentar-vos a alma, lembrai-vos de que há 1000 modos de auxiliar sem impor, e que somente depois do fruto amadurecido há provisão de sementes com que atender às necessidades de outros núcleos da semeadura. O texto é lindo, gente. É muito profundo, sabe? Tem que ser analisado, né? Tem que ter feito aí um seminário que as pessoas pudessem fazer, né, trabalhos, né, grupos. Aí tem o último aqui, que é: em todos os labores terrestres, transformai-vos na vossa vontade, na vontade do vosso Pai. E em vosso serviço de fé, não intenteis fazer baixar até vós os espíritos superiores, mas aprendei a subir até eles. Conscientes de que os caminhos de intercâmbio são os mesmos para todos, e mais vale elevar o coração para receber o infinito bem que exigiu o sacrifício deles. Né? Então, não quebreis, né, o fio de luz que liga e nos liga individualmente ao Espírito de Deus. Não permitais que o egoísmo e a vaidade dos apetites inferiores e as tiranias do eu vos empanhem a faculdade de refletir e de ver a luz. Recordai-vos que em nossa capacidade de servir, em nossas posições de trabalho, estamos para Deus, como as pedras preciosas da terra estão para o sol criador. Quanto mais nobre a pureza da pedra, mais possibilidade a presença de refletir o brilho solar. Isso é muito interessante. Quando a gente faz um trabalho, creio que vocês já fizeram isso, que vocês fez bem feito,
você sente um sol, né? Você sente refletindo Deus, né? Muito interessante isso. Você se sente bem. Eu me lembro que uma vez, estava começando a fazer palestra, né? E eu fiz um estudo, tinha muita gente na plateia, mas foi muito, muito, muito gostoso, foi muito legal o estudo, né? O pessoal gostou demais porque foi explicativo e tal. Aí, quando eu cheguei em casa, eu liguei lá, chamava na época de toca-discos, né? Então, eu liguei um toca-discos, né? E tinha lá, o negócio foi automaticamente numa música, que foi me tranquilizando, fui ficando cada vez mais senhor daquilo, né? A música eu nunca esqueci, Xixerizade, né? Aquela música famosa que tem. Nossa, aquilo me tranquilizou tanto que eu me senti isso aí que ele falou. Um pequeno, né? Um reflexinho de Deus, mas eu me senti. Colocai as expressões fenomênicas de vossos trabalhos em segundo plano, lembrando sempre de que o Espírito é tudo, absolutamente tudo. Gostaram disso, gente? Gostaram desse estudo do capítulo 9? Agora, é claro, tem que ler, né? Tem que analisar, mas já dá para ter um sentido o que o Alexandre falou. Né? O Alexandre praticamente disse assim: ó vós, homens, deixai a terra que vos junge a ela e elevai os planos superiores que vos pertencem. Mais ou menos ele disse isso. Uma síntese, né, dessa fala dele. Agora a gente vai para a materialização, tá, gente? É o capítulo 10, né? Olha só, o que aconteceu? O Alexandre, ele queria aprender alguma coisa, ver alguma coisa de materialização. Aí ele falou para o Alexandre: Alexandre, tem como? Eu tenho um grupo que faz isso. O irmão Calimério, né, que é o responsável pelo grupo. Então, eles foram lá para ver a tal materialização. Então, o que acontece? Ele vai narrar aqui em ordem, né, de sequência dele lá. Então, tem, né, mostrando que a materialização é um método científico, e hoje a gente pode confirmar isso, né, porque os grandes pesquisadores do século XIX já confirmavam, e ela tem que ter uma preparação, né, não é de qualquer maneira, né, para se realizar esse serviço divino. Então, nós fizemos aqui uma sequência usando já alguma coisa que foi colocada aí na internet, e a gente vai analisar isso que está dentro do contexto desse estudo da materialização. Tá? Depois a gente tem que ler o livro. Né? Então, vamos lá. André Luiz quis saber sobre materialização. Ele conversou com Alexandre, que Alexandre disse: olha, Alexandre, trata-se de serviço de elevada responsabilidade. Exige todas as possibilidades do aparelho mediúnico. Movimenta todos os elementos de colaboração dos companheiros encarnados presentes à reunião. Por isso que não tem mais a reunião de materialização. Porque antigamente, as pessoas que iam lá participar da reunião de materialização, elas iam com uma proposta, né? Uma proposta muito séria de que eu vou participar de um assunto sério. E hoje não temos mais essas pessoas. Talvez o dia a dia, né? Talvez assim, a correria do dia a dia e as preocupações desse tempo já não deixam mais as pessoas ficarem livres de pensamento mais tranquilos. Né? Então, hoje é muito difícil. Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que é perigoso isso. A jovem médium deu entrada no recinto acompanhada por diversas entidades. A moça que doar o ectoplasma. Né? Você sabe que a materialização ela é possível por uma ajunte, né, de fluidos, tanto do médium, quanto dos espíritos que trazem da natureza, quanto dos outros. Tá? Então, o conjunto é uma fórmula. Né? Oi, Antonieta, boa noite, amiga. Então, é uma fórmula que temos, né, que os espíritos fazem para que aquele fluido acabe se condensando na forma perispiritual do comunicante. Mas, antigamente, isso era possível. Hoje, raramente. Porque o médium que doa esse ectoplasma, qualquer problema que houver de pensamento contrário, ele pode desencarnar. Né? Na verdade, quando ele está num processo pleno de doação, praticamente o corpo físico dele desaparece. Quem participa diz isso, quem participou dizia isso.
Você não vê mais o corpo físico, você só vê nuvem. Não é que a nuvem está cobrindo o corpo, não, o corpo desaparece. Deve ficar lá numa outra forma, né? E depois, quando termina, o corpo vai voltando. Sabe? E isso é muito perigoso. Muito mesmo. Pode o médico desencarnar. Então, a menina entrou lá na sala, né, acompanhada por diversas entidades, incluindo um amigo de elevada condição. Ele exercia considerável controle sobre a moça e estava ela ligada por tênues fios de natureza magnética. Não sei se está dando para vocês lerem, está muito pequeno. Então, Alexandre vai dizer, olha, o controlador mediúnico para as atividades de materialização propriamente ditas é o irmão Alencar, que também foi médico na Terra. Então, olha o que esse Alencar vai dizer. Sendo-nos muito útil a presença de ambos, o André Luiz e o Alexandre. Precisamos de colaboradores para o auxílio magnético ao organismo mediúnico. Olha o cuidado que eles têm que ter com o médico. Né? Muito cuidado mesmo, porque é muito perigoso. Tá? Já conversei com pessoas que participaram de reuniões de materialização e falam mesmo, olha, é um negócio que você vai uma vez para não ir mais. Né? Você vai ter a possibilidade de ver o espírito materializado. Mas é uma situação. Por que é difícil conseguir as condições ideais? Isso nós tiramos aqui do capítulo, tá, gente? São muito raros os companheiros encarnados dispostos às condições espirituais que semelhantes trabalhos exigem. O que estava falando? Então, não é juntar uma meia dúzia de pessoas e vamos lá. Não, isso tem que ter um contexto, né, de uma ligação muito profunda entre a pessoa e o ato que ele vai participar. Se não tiver. Então, respeitar os dons da vida, segundo Alexandre, quais seriam essas condições? Respeito aos dons da vida, perfeita compreensão e valores morais espontâneos e legitimamente consolidados no espírito coletivo. Indagação científica acompanhada de seguros valores do sentimento, do caráter e da consciência, e não de exigências repletas de pretensões. Então, eu vou participar de uma reunião dessa para saber se eu vou passar no concurso que eu estou fazendo. Isso não pode. Lá é um encontro nosso com a espiritualidade direto, assim. Então, tem que tomar muitos cuidados. Então, se você pensa em participar de uma reunião de materialização, se ainda existe, né, se ainda existir, vá com muito cuidado. Limpe todo o seu pensamento, limpe todos os seus desejos, aquelas coisas egóicas, né, orgulhosas, e vai limpo para lá. André Luiz disse, se é preciso tanto zelo aqui do nosso lado, não se fará a mesma exigência dos nossos irmãos encarnados, assistentes nesse serviço? Né? Então, a resposta foi, todo o perigo desses trabalhos está na ausência de preparo dos nossos amigos da crosta, os quais, alegando princípios científicos, se esquecem dos princípios de elevação moral. Então, a pessoa vai por curiosidade científica só. Aí vai dar problema, né? Porque você vai lidar com fluidos, né? Você vai estar lidando com fluidos muito tênues, né? Que as coisas. Então, um pensamento errado pode fazer uma confusão nos fluidos, que pode atingir o médium que está doando o fluido e o espírito que está recebendo esse fluido para materializar. Né? Então, isso aí é para nós pensarmos bastante do que é uma reunião de materialização. Se essas condições fossem facilmente satisfeitas, as sessões de materialização seriam as mais naturais possíveis, sem prejuízo para o médium e para os assistentes. Por isso que elas não existem mais. Na verdade, a nossa turma, né, somos nós, os espíritos da atualidade, a gente não está ainda muito preparado para isso. Eu estive aí no Rio, lá na Casa dos Benefícios, né, o Centro Espírita Regeneração, que fica na Francisco Xavier, não sei se vocês conhecem, já foram lá. Então, está lá, Francisco Xavier 606, se não me engano. Eu fui lá e fui na sala de materialização. Sabe? E tudo como é que fazia lá e tal. Porque essa casa foi criada pelo Bezerra de Menezes. Né? E depois ela foi passando de mão em mão até que chega nesse momento de agora,
que está estabelecida ali naquele centro espírita da regeneração. Então, tem lá o local da materialização, onde o doutor Bezerra materializava lá. Só que agora eles me falaram, não está tendo mais, não tem mais jeito. Então, André Luiz foi representado o irmão Calimério, que era o espírito responsável pelos trabalhos de um determinado grupamento, que se reunia numa casa da crosta, né? Bom, então, o André Luiz observou, olha, não havia espíritos sofredores na porta. A casa estava protegida por um cordão de isolamento magnético, energético, formado por trabalhadores do plano espiritual, num círculo de 20 metros em derredor. Quer dizer, ele tem que ter os cuidados aqui e os espíritos cuidados deles lá. Você vê como é que tem, né? Não tem espírito sofredor na porta e tem 20 metros, tem uma cerca lá elétrica que não deixa ninguém passar. Então, aí o Alexandre diz, é preciso o máximo cuidado para que os princípios de ordem mental inferior, nesse tipo de sessão, não prejudiquem a saúde física dos trabalhadores encarnados. Por isso que é complicado, né? Uma reunião hoje de materialização, né? Então, André Luiz continua observando os trabalhos. Olha, 20 entidades de nobre hierarquia movimentavam o ar ambiente através de gestos rítmicos. É para ionizar o ambiente, né? Eles faziam aquilo. Então, Alexandre disse, estão promovendo a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos, pois nesses trabalhos processa-se acelerada materialização e desmaterialização da energia. É uma coisa que nós vamos aprender lá no mundo espiritual, né? Esse negócio de materializar a energia e desmaterializar. Aqui a gente materializa a energia com isso aqui, né? Esse negócio aqui é uma materialização de energia, né? Mas lá eles devem ter um trabalho bem diferente, né? Para fazer isso. Espero chegar lá e ter condições de ficar vendo essas coisas, né? Estão condensando o oxigênio em toda a casa. O ambiente de materialização requer elevado teor de ozônio. A relativa ozonização age como bactericida. O oxigênio ele faz umas combinações, né, que não são interessantes para uma reunião dessa porra. André Luiz vai dizer, olha, nesse momento percebeu-se grande choque de vibrações no recinto. Olha só. Por quê? Porque o senhor P aproxima-se, porém, em condições indesejáveis. Ele bebeu alcoólicos em abundância e precisava se providenciar o insulamento dele. O sujeito vai numa reunião dessa, alcoolizado, tem coisas que não tem noção, né? A pessoa não tem noção. Gente, estar preso ao álcool é uma das coisas mais tristes que tem. Porque ele submete o indivíduo a ele. Entendeu? Agora você é meu, você vai fazer o que eu te mandar. E não vai direito, a pessoa vai, né? É muito triste isso. Então, ele acaba dizendo, é muito grave. Neutralizemos a sua influenciação sem perda de tempo. Senão não ia nem poder ter essa materialização lá com esse indivíduo alcoolizado lá. Os irmãos desencarnados responsáveis por manter as fronteiras vibratórias não podem impedir a entrada de entidades inferiores absolutamente integradas com suas vítimas terrenas, né, no processo obsessivo. A rigor, aqui não deveriam entrar os encarnados vítimas do vampirismo, mas a caridade fraternal aconselha a tolerância, mesmo num ambiente como esse. Então, ele vai dizer, ó, vimos na primeira parte alguns dos preparativos necessários para realizar uma sessão de materialização. Isso foi a primeira parte. A casa foi protegida por um cordão de isolamento energético, foi promovida a ionização da atmosfera e a organização do ambiente, recursos da natureza foram colhidos das plantas e das árvores. Então, preparou-se o ambiente, né, com os devidos cuidados para fazer uma sessão de materialização. E por isso mesmo, as reuniões para serviço de materialização aparecem raramente. A homogeneidade aqui deve ser muito mais intensa. Consagra-se a maioria das nossas atividades ao esforço da caridade cristã. Neste ambiente, porém, limita-se o trabalho a certas demonstrações da sabedoria espiritual. Quem falou isso foi o Alexandre, né? Então, ele vai dizer, olha, os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações. E quase sempre
ocorrem a elas como raciocínio acima do sentimento. Pelas inquietudes, lembra que eu falei para vocês que a gente não está tendo muita condição hoje, que a vida hoje é muito inquieta, trata a gente com muito descuidado, né? Toda hora você tem um embarque para cá, outro embarque para lá. Né? Então, muitas vezes, perdem muitas vezes os valores da cooperação e os resultados são negativos. No dia, porém, em que conseguirem trazer o coração iluminado, receberão alegrias iguais àquelas que desceu sobre os discípulos de Jesus, quando, de portas cerradas, em sublime comunhão de amor e fé, receberam a visita do Mestre. Está perfeitamente materializado, depois da ressurreição, em casa humilde de Jerusalém, de conformidade com a narrativa dos evangelhos. Então, Jesus materializa para eles, né? Então, ele está dizendo que um dia nós vamos ter isso aqui, mas é preciso modificar atitudes, né? Modificar comportamentos. Os homens, contudo, em sentido geral, não sabem, por enquanto, compreender a essência divina de tais demonstrações, e quase sempre ocorrem a elas com raciocínio acima do sentimento. Né? Então, está repetindo, né? Esses amigos, explicou meu generoso instrutor, estão encarregados de operar a condensação do oxigênio em todo o ambiente, como a gente já viu também. Então, eu observo que é um negócio fantástico, mas é muito, muito complicado. Sabe? Não sei se eu gostaria de participar de uma sessão de materialização. Com qual objetivo eu iria lá? Né? E se as pessoas que estivessem lá, elas estariam também com toda essa possibilidade. Né? O ectoplasma, ou força nervosa, que será abundantemente extraído do médium, não pode sofrer sem prejuízos fatais a intromissão de certos elementos microbianos. Logo após, reparei surpreendido o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior trazendo extenso material luminoso. Olha a movimentação no mundo espiritual, que é de uma materialização. É uma movimentação enorme, protegendo o médium, né? Protegendo a assistência. E, na verdade, gente, é um conjunto de energias, é um movimento energético de energias muito grande, muito alto, que nós encarnados não temos noção disso. Os espíritos têm, mas nós não temos. São recursos da natureza, né? Informou meu instrutor solícito, que os operários do nosso plano recorrem para o serviço. Trata-se de elementos das plantas e das águas, naturalmente invisíveis aos olhos dos homens, estruturados para reduzir o número de vibrações. Nós estamos lá, core, né? Fluidos da natureza, das florestas, né? Da água, e montam de uma determinada maneira que ajuda na vibração daquele ambiente. Quando eu ia muito nas plataformas aí de campos, né? Eu ia muito lá, eu ia praticamente umas 3 a 4 vezes por mês. E numa das plataformas, que ficava bem em alto mar, onde eu encontrei, né, um espírito amigo, né, que depois da nossa apresentação veio conversar comigo. Né. E aí, ele é lindo, gente. Ela foi a mulher mais bonita que eu já vi na vida. Nossa, ela é muito bonita. O nome dela é Sâmara. Eu falava assim, Sâmara, como é que você pode ser tão bonita assim? Ela falou, são seus olhos. Então, meus olhos estão muito bons. Falei para ela, né? Então, ela estava me contando que eles trabalhavam ali naquela região do mar, fazendo, como é que ela falou, fluidodutos. Então, eles tinham fluidodutos que levavam o fluido do mar, alto mar, para ser distribuído para os hospitais. Já pensaram um negócio desse? Hospitais, para centros, para lugares que dão passe, né? Que fazem trabalhos, né, de ajuda, de curas. Fechar você que são os fluidos dutos. Então, nós temos um trabalho intenso aqui. E ela é da Galileia. Eu falei, Sâmara, como é que você larga a Galileia, o mar da Galileia, para vir para esse oceano aqui? Ela falou, o mar da Galileia hoje está muito difícil trabalhar lá, porque as frequências são muito complicadas lá, muito, muito visitante, né? Aí complica a frequência, não dá para a gente tirar fluido dessa maneira que nós podemos tirar aqui do alto mar, que praticamente é virgem, né, dessas frequências erradas. Então, foi muito interessante. E eu conversei muito com ela. E toda vez que eu ia lá, eu pedia para conversar, me explicar como é que fazia. Então, é isso, gente. Não é nada demais, né? O próprio Alexandre está falando aqui.
O aparelho mediúnico foi submetido a operações magnéticas destinadas a socorrer o organismo nos processos de nutrição, circulação, metabolismo e ações protoplasmáticas, a fim de que seu equilíbrio fisiológico seja mantido para não ter surpresa desagradável. Então, eles preparam tudo, né? É um processo assim, perfeito, né? De ajuste para o processo acontecer. Então, diversos servidores espirituais começaram a combinar as radiações magnéticas dos companheiros terrenos a fim de constituírem material de cooperação, né? Então, é muito legal a gente entender, né, que essas coisas que fazem no mundo espiritual, que a gente não tem a menor ideia, um dia nós vamos estar lá aprendendo. Por isso, não fica brigando, não, sabe, gente? Não fica com raivinha de ninguém, não. Fica bonzinho aí, fica anjinho para você poder ir para lá. Não fica brigando, não. Esquece esse negócio de brigar. Pisou no meu pé, você vai lá e limpa o sapato. Ah, estragou o sapato? Aí você vai arrumar um jeito de comprar outro. Ah, não fica brigando, não. Querendo impor. Não, mas eu não concordo, eu não aceito isso. Ô, meu amigo, então não vai aceitando, que a sociedade não te aceita também. É o que a gente vê, né? Calinelli, projetando seu sublime potencial de energia sobre o médium, observava-se o desdobramento que durou alguns minutos. Verônica e outras amigas amparavam a jovem, parcialmente liberta, do veículo físico, mas algo confuso e inquieta ao lado do corpo, já mergulhado em profundo transe. E aí aconteceu uma coisa, que a assistência começou a ter muito desencontro vibracional. Então, o Alexandre foi lá, plasmou uma garganta com rectoplasma e conversou com a pessoa lá do processo de voz direta, né? Ele falou, olha, meus amigos, a paz de Jesus esteja convosco. Ajudem-nos cantando. Façam música e evitem a concentração. Porque concentrando, eles estavam mais barulhando, complicando a coisa. Então, Alexandre pega um ectoplasma, plasma uma garganta artificial e fala para a plateia. Olha, cantem, minha gente, cantem. Aí o pessoal começou a cantar e a vibração mudou. Para eles continuarem o trabalho. Tudo isso tem recursos, né? E repare na grandeza do acontecimento, o médium desempenha o papel de entidade maternal, enquanto Alencar, sob a influência positiva de Calimério, permanece em temporária filiação ao organismo mediúnico. Todas as formas que se materializarem serão filhas provisórias da força plástica da intermediária. O amigo que conversa com o encarnado, que aí o encarnado materializa, o Alencar materializa e conversa com os encarnados. Né? Então ele fala que o amigo que conversa com os encarnados é Alencar, mas os seus envoltórios do momento são nascidos das energias passivas da médium e das energias ativas de Calimério, o mais elevado diretor dessa reunião. Se forçarmos o médium em nosso plano, feriremos Alencar, em processo de materialização. Se os companheiros terrenos violentarem um mensageiro repentinamente corporificado, esfacelarão a médium, acarretando consequências funestas e imprevisíveis. Entenderam por que a materialização não pode ser feita de qualquer forma, né? E principalmente nos nossos tempos? Meu coração transbordava de contentamento e esperança. Mas eu queria saber muito e muito mais. Eu gosto do Pedro e do André Luiz, porque eles são muito curiosos, né? Ah, você falou uma coisa, você tem que me explicar. Isso é muito bom. Eu também gosto de fazer isso. Você falou um negócio, eu acho lindo você ter falado. Agora me explica isso. Por isso, minha gente, é que nós temos que tomar cuidado com os encantamentos, né? Porque as pessoas não explicam, só falam efeito. Você já percebeu? Os que encantam só falam efeitos. Eles não vão na causa. E se vão, passam muito depressinha. Então, nós temos que estudar. O negócio é estudar. O que vale mesmo é o estudo. Claro que eles têm os valores deles, né? Todos eles têm os seus valores. Porque, na verdade, eles estão arrebanhando ovelhas. Né? Numa reunião aí de 5.000 pessoas, 4.000, muita gente acaba querendo, se interessando, né? Então, arrebanha as ovelhas. Agora, chegou no centro, estudo. Vamos conversar a respeito. Vamos estudar agora.
para a pessoa não ficar lá desanimando, né? Desanimada. Então, é isso que acontece. A gente está perdendo, né? A gente vai perder muito jovem, centro espírita, por isso. Né? A gente vê, perde muita gente, muito menino, menina, porque eles querem coisas mais avançadas. Eles não querem mais aquelas coisinhas, sabe? Que isso fazia no meu tempo de espírita iniciante. Né? E Jesus? Considera você que ele tenha trabalhado somente para os galileus que não o compreendiam? Julga que tem ensinado tão só no templo de Jerusalém? Não, meu amigo. Convença-se de que todos os nossos atos, no bem ou no mal, estão sendo praticados para a humanidade inteira. Eu já falei para vocês do campo morfológico, já. Que quando você faz uma reunião, quando termina a reunião, você curvou o espaço, né? Criou o tempo para a reunião, terminada a reunião, todo mundo vai embora, aí o espaço volta, né? E aí aquilo que foi feito vira uma síntese e entra no campo morfológico e pode ajudar outras pessoas. Lá no Japão, na Austrália, onde for. Eu acho que eu falei isso no dia que eu fui aí, no Grande. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando eu curvo o espaço. Né? Então, se está uma reunião lá, aí sempre tem um engraçadinho que gosta de fazer piadinha. As piadinhas dele vão também. Um dia ele vai ver aqui e vai ficar morto de vergonha. Então, a gente curvou o espaço, vamos trabalhar no bem, né? Porque isso aí vai ajudar a humanidade inteira, como eu estou dizendo aqui. Isso não é palavra minha nem do Schuderk, não, né? Do Rupert Schuderk, que é o cientista que fala isso. Não é nossa, não. Isso aí é coisa que a espiritualidade tem como completamente certo. Por isso que os espíritos, quando eles chegam no centro espírita, sua reunião é 8 horas, eles chegam 8 horas. Se vai terminar 9, terminou 9, vamos embora. Eles curvaram espaço, eles não podem ficar fazendo muita coisa ali fora do trabalho a ser realizado. Os encarnados, não encarnados, faz muita coisa fora daquele eixo, mas é bom a gente ir falando, sabe? Eu fiz essa palestra, eu dei um seminário lá em Palmas, lá em Tocantins, e eu estava falando sobre isso, a curvatura do espaço, a gravação, né? Só que eu mostrei com slides. Aí, no intervalo, quando voltou, viu uma menina bonitinha, de 15 anos. Ô, moço, posso falar uma coisa com você? Eu falei, pode. Sabia que você é doido? Eu falei, sou muito doido para aprender isso tudo. Ela falou, você é doido, moço. Essa menina ficou no meu pé, gente. Eu fui almoçar, está sentada do meu lado. Depois de noite eu dei uma palestra, ela está sentada. Não. Então ela ficou encantada, né? Ela me chamou de doida, mas acho que a doida era ela, para saber também, né? Então foi muito legal. Por agora, os nossos companheiros terrestres não nos entendem, nem cresceram devidamente para a completa consagração em Jesus. Mas a semeadura é viva e produzirá a seu tempo. Nada se perde. E sorrindo, rematou depois de longa pausa. É verdade que você, no mundo, foi médico, né, André? Sempre interessado em ver o resultado do seu trabalho. Mas não se esqueça do esforço silencioso dos semeadores do campo e recorde que as sementes depositadas nos sarcófagos egípcios há alguns milhares de anos estão começando, né, gente, a produzir maravilhosamente no solo da Terra. Existem aí teorias de que o mundo ainda não sabe nada do Egito, e está tudo guardado. A gente ainda vai conhecer. Bom, esse é o estudo da materialização. Eu fiz uma condensação dele, porque é muito grande o capítulo, né? E espero que tenha sido aí bom para vocês. Gostaria de ouvi-los agora. Simone, só 9 minutos, tá? Você me perdoa? Não tem problema nenhum, foi ótimo. Alguém quer falar alguma coisa? Está todo mundo muito calado. Está todo mundo refletindo sobre o trabalho. A materialização é um tema bem complexo, né? Eu nunca tive oportunidade de ver, enfim. Quem fala muito sobre isso também é o Paulo César Frutuoso, né? Ele tem, no Frei Luís fazia, eu não sei se ainda faz algumas sessões de materialização, mas tinham essas sessões. Vai continuar, porque estão fazendo próteses, né? Ectoplasmáticas para substituir órgãos, então tem que continuar. Do dia que eu participei de um programa com o Paulo César, eu perguntei isso para ele, para provocar ele falando. Né? Não, doutor, eu ouvi isso falando um dia desses, né?
estão fazendo próteses ectoplasmáticas. Por favor, fala isso para nós. E ele ficou todo feliz, né? Porque pôde explicar aquela coisa toda. Né? Ô, Cristina, pode falar. Oi, não, eu fiz até uma observação no chat, que essa questão do horário, né? Eu tenho muita preocupação em começar e terminar, seja qualquer tipo de trabalho, assim, nos horários combinados, exatamente por conta, né, dessa questão que existe, né, da espiritualidade conosco, com relação até também aos compromissos que eles têm. Então, eles se destinam, né, eles estão ali com a gente, participando de alguma atividade, então, e terminou a atividade, ou já tem aquele horário previsto para terminar, eles dali eles já têm outros compromissos, então eu tenho muita preocupação com isso. Nesse ponto, eu costumo ser bem Caxias mesmo, eu não gosto de nem atrasar início, nem de atrasar término por conta disso. Eu tenho uma coisa por isso, que às vezes, na hora que o tema está mais sendo discutido, tem que parar, né? E eu fico pensando, será que isso é válido? É assim mesmo? Sabe? Teve uma época em que todo sábado a gente dava um seminário aqui no centro, todo sábado não, acho que era de 15 em 15 dias. A gente dava um seminário, ia muita gente. Aí, quando ia chegando a hora de acabar, a diretora do centro ficava assim para a gente. Nossa, eu achava aquilo peso na cabeça. Porque o pessoal estava perguntando, estava querendo tirar dúvidas, né? E ela mandando a gente calar, acaba. Eu falei, será que é válido? Não, isso acontece muito nas reuniões públicas, né? Na reunião pública, assim, eu vou a umas casas que já têm assim, umas fichinhas na mesa. Vermelha. Aí vai 5 minutos, não sei o quê. Ah, Eu assim, ai, gente. Ai, gente. Reunião pública é sempre mais complicado. Assim, nos EJs, nos evangelhos, acaba ficando um pouquinho mais light. Né? Mas quando fica bom, acontece exatamente isso. Né? Principalmente no início, né? As pessoas que estão assim, ES de 1, está todo mundo borbulhando de curiosidade, né? Tudo muito novo. Então, quando acontece, quando eu dou por mim, já estou passando do horário, não posso, tenho que parar. Mas eu sempre me coloco à disposição para responder alguma coisa depois. Né? Eu já fiz assim, sabe? Teve um lugar que eu fui dar um seminário, não é aqui em Juiz de Fora do Sul, nem lembro qual dia mais. Aí, um senhor lá, bem idoso, aqueles bem chatinho, com todo respeito. Aí deu a hora, ele me apontou a plaquinha. Aí eu falei, gente, olha, temos que terminar o nosso estudo. Aí ficou aquele negócio, não. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, a gente faz a prece final, libera os espíritos, se eles quiserem ir embora, e a gente continua conversando. A gente senta aqui e vamos conversar. Pode ser assim? Aí pronto, resolveu a questão, ficou todo mundo conversando. Ninguém foi embora. Porque estavam interessados. O espiritismo ele é muito, assim, ele é muito, como é que fala? Ele é muito maravilhoso, né? Então, quando a gente se integra a ele, a gente não quer parar de estudar, quer estar sempre buscando meios, né, de nos libertar daquele passado de ignorância. E as pessoas também sentem assim. Sabe, você vê no olhinho dessas pessoas, foi sábado passado, eu fui lá numa cidade aqui perto para fazer uma apresentação lá, uma palestra, e aí o amigo que me levou de carro ficou sentado lá atrás, sabe? Ele é a esposa dele. E aí, quando terminou, eu falei assim, então, gente, muito obrigado. O homem falou assim, aí, já acabou. Ele ficou bravo, sabe? Aí, já acabou. Quer dizer, você vê que as pessoas querem. É muito interessante, tem muita coisa, né, para a gente pensar, perguntar. É muito legal. Bem, gente, para a gente encerrar esse trabalho de hoje tão importante, tão bom, a gente vai pedir ao Matheus para fazer a prece final para a gente do encontro de hoje. Claro. Então vamos fechar nossos olhos. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecidos estamos por mais uma oportunidade, por estar aqui buscando nosso conhecimento através desse estudo, esse presente que o Guaraci nos deu.
que possamos, daqui por diante, estar mais atentos a nossos pensamentos, nossas ações, para que possamos cada vez mais espiritualizar o nosso corpo, para que assim, gradativamente, nos tornamos mais evoluídos, os seres humanos cada vez melhores. Obrigado, Pai, obrigado, espiritualidade amiga, por todo o conhecimento, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Semana Obrigada, que, gente. mês que vem é intercessão, preparação de experiências. É capítulo 11 e 12. Isso. Diz o quê? É 11 e 12, né? Capítulos 11 e 12. Uhum. Bem, gente, convidando vocês amanhã para o nosso Opinião Espírita, segundo. Esse domingo vai ser segundo Amélia Rodrigues, 10 horas amanhã, com Guaraci. E na terça-feira a gente vai ter uma palestra online com o Leonardo Arruda sobre o pensamento, baseado numa obra de Leon Denis. Então, estão todos convidados, viu? Um beijo. Boa semana para todo mundo, gente. Beijo. Beijo, Beijo, pessoal. Obrigado, Guaraci. Fiquem com Deus, tá? Fiquem com Deus. Obrigada, Guaraci. Obrigada, Guaraci. Vocês também. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. gente. Boa noite. Beijo. Boa noite. Obrigada, gente. Tchau, Antonieta. Um beijo para você. Isabela. Isabela nem apareceu hoje, ficou toda perdidinha aí. Ficou toda escondidinha. Até amanhã. Até mandei uma mensagem para ela para ver, não sei o que houve. Ela... Hoje já ficou escondida. A Mariana está aí, toda feliz, né, Mariana? Muito linda a Mariana também. Poxa, Guaraci, obrigada pelo estudo. Mais um maravilhoso, hein? Agora sim, eu já até anotei aqui o Martírio de Jesus. Interromper a gravação. Ih, Maria. Jesus é maravilhoso. Mas o Mateus. Oi? Martim de Jesus é o seguinte, já parou de gravar? Não. Vou gravar agora, porque senão eu